A Europa continua a ser o principal fornecedor e maior cliente de Cabo Verde. Na Ilha do Fogo, o presidente da Câmara de Santa Catarina propõe encontro de urgência para analisar traçado de estrada. Planalto Norte merece investimentos de 60 mil contos no abastecimento de água, diz o ministro da Agricultura e Ambiente. A Áustria recusa Pacto Mundial de Migração. A Agência da ONU e China anunciaram resultados de cooperação com Guiné-Bissau e Moçambique. Um morto e 3 feridos em explosão em agência de serviços secretos na Rússia. Boa noite, seja bem-vindo ao jornal. Portugal continua a ser o principal fornecedor de Cabo Verde e Espanha o melhor cliente, diz o relatório do Instituto Nacional de Estatística sobre o comércio externo do terceiro trimestre deste ano. O relatório diz ainda que no terceiro trimestre Cabo Verde não exportou nada para a África. Cabo Verde, apesar de inserido no mercado com 150 milhões de pessoas, como é o da CEDEAO, não conseguiu exportar nenhum dos seus produtos para o continente africano, mostra um relatório sobre os dados estatísticos do comércio externo no terceiro trimestre deste ano e onde faz a comparação com o mesmo período do ano passado. Em sentido contrário, as exportações para a Europa cresceram 42,7% no mesmo período, com a Espanha a manter-se como o principal cliente de Cabo Verde, ao absorver 82,6% do total das exportações. Portugal ocupa o segundo lugar na estrutura das exportações, com 15,2%. América e Ásia são os outros mercados para onde Cabo Verde exportou produtos. A nível das importações, Portugal e Espanha trocam de posições, mas mantêm-se como principais fornecedores de Cabo Verde. Portugal foi responsável por 37,5% das compras efetuadas por Cabo Verde no estrangeiro, enquanto Espanha significa 14,8% na balança de importação nacionais. Seguem-se Países Baixos e Bélgica, com 6,7% e 6,4%, respectivamente, do total das importações. Em termos absolutos, no terceiro trimestre de 2018, as exportações de Cabo Verde totalizaram em 1,8 milhões de contos, correspondendo a um crescimento de 40,6% face ao mesmo período do ano anterior. Já a nível das importações, Cabo Verde gastou cerca de 20 milhões de contos, o que se traduz num aumento de 14,1% relativamente ao mesmo período do ano passado. O financiamento do terrorismo e o combate deverão ser temas do debate numa reunião internacional democrática do Centro, marcada para os dias 26 e 27 de novembro deste ano na Ilha do Sal. Segundo Miguel Monteiro, secretário-geral do Movimento para a Democracia e membro da UDC, no evento serão discutidos assuntos internos, como debate ligado à questão do terrorismo, tendo em conta que Cabo Verde está a apoiar no combate ao mesmo. Cabo Verde tem, neste momento, o prazer de acolher a reunião da IDC e falar sobre um problema, como seja o terrorismo em Cabo Verde, naturalmente, que é importante para nós, porque nós somos, sim, um país que está também a apoiar o combate ao terrorismo, não só pela nossa presença geoestratégica, mas também porque outros países, nomeadamente Estados Unidos, Portugal, Europa, Espanha, no seu geral, todos estão cientes dessa preocupação e Cabo Verde é basicamente um tampão nesta questão de terrorismo e financiamento do terrorismo. Miguel Monteiro salienta que a rota ligada à droga que passa pelo Atlântico, facto que considera naturalmente, Cabo Verde tem o seu papel a desempenhar nesta questão. Neste sentido, sublinhou que ao acolher a reunião do UDC, tendo o tema do terrorismo na agenda, Cabo Verde está a dar um sinal claro de que o país está na linha da frente no combate ao terrorismo. É preciso dizer, conforme todos nós sabemos, que, por exemplo, há muita rota ligada à droga que passa aqui pelo Atlântico e, naturalmente, Cabo Verde tem o seu papel a desempenhar nesta questão. Ao fazer a reunião aqui da IDC em Cabo Verde, estamos, naturalmente, a dar um sinal claro que estamos na linha da frente do combate também ao terrorismo. No primeiro dia do encontro será realizada a reunião do Comitê Executivo e, nesse mesmo dia, à tarde, será levado a cabo o combate à volta do tema terrorismo. Foi realizado nesta quarta-feira na cidade da Praia encontro de validação do Programa Nacional Integrado de Luta contra Drogas e Crimes Conexos, avaliado em cerca de 7 milhões de dólares, visa responder de uma forma integrada e coordenada
aos principais desafios que Cabo Verde enfrenta atualmente em matéria de drogas e criminalidade conexo. O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, durante o seu discurso, fez saber que já é evidente que a problemática do álcool e das drogas e os seus efeitos nos indivíduos, nas famílias, na sociedade e no país. Neste sentido, explica que está a se fazer um bom trabalho no que tange ao combate às drogas, mas ainda há muito por fazer, conforme avança o Executivo. Em Cabo Verde tem-se dado um bom combate à droga e a crimes conexos, mas é preciso muito mais. Os contextos internos e externos mudam, são mais complexos, mais exigentes em termos de respostas e de resultados. O programa que estamos a validar é um forte e um potente instrumento pela visão, objetivos e metas que define, pelas políticas e medidas que prevê e pela transversalidade e articulação e sinergias que propõe. Mas para termos sucesso, é preciso ter sentido de causa, espírito de missão e liderança na federação da atuação dos diversos atores que definem e intervêm na implementação do programa. Segundo o governante, o Programa Nacional Integrado de Luta contra a Droga e Crimes Conexos está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030 e o Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde. Neste sentido, o primeiro-ministro salienta que a introdução da Comissão de Coordenação do Álcool e da Droga sob tutela da Saúde propõe melhorar o tratamento e cuidados. O Governo transformou a Comissão de Combate à Droga em Comissão de Coordenação do Combate ao Álcool e outras drogas e colocou-a sob a tutela do Ministério da Saúde com o intuito de uma maior integração das ações de prevenção e de cuidados, tratamento e reinserção social dos dependentes, sem prejuízo de outras dimensões importantes, como a fiscalização, a justiça e a segurança. Ulisses Correia Silva afirma que a lei do álcool já foi aprovada pelo governo, a fiscalização através da IGAI tem sido reforçada, assim como a revisão da lei de investigação criminal, da lei de execução de política criminal e do Código de Execução de Penas. O mesmo disse ainda que em 2019 será implementado o programa de reinserção socioeconômica de presos para combater a reincidência criminal. O presidente da Câmara de Santa Catarina do Fogo, Alberto Nunes, propõe a realização de um encontro com caráter de urgência para avaliar o traçado da estrada Covatina-Portela como forma de evitar o consumo exagerado de áreas agrícolas. Em Chã das Caldeiras, várias pessoas têm mostrado descontentamento com o trajeto da estrada, porque afeta várias parcelas de terrenos agrícolas que restaram das últimas erupções vulcânicas, inclusive a destruição de várias plantas fruteiras, como videira, macieira e outras culturas que garantam a sobrevivência da população. Na sequência das várias opiniões manifestadas pelos moradores de Chã das Caldeiras relativamente ao traçado da estrada, Alberto Nunes, que na semana passada visitou a obra acompanhado de técnicos da empresa construtora, esclareceu a população quanto à preservação da área agrícola, indicando que um encontro envolvendo a própria comunidade será realizado nos próximos dias, com esta finalidade, evitando que seja deturpado aquilo que na verdade acontece. O autarca advoga que, tendo em conta que nas erupções vulcânicas se perdeu uma parte significativa de propriedade agrícola e como forma de evitar a perda de mais área cultivável, o mesmo defende a construção do troço, mas sem prejudicar terrenos agrícolas para beneficiar a circulação das pessoas e escoamento dos seus produtos de forma mais rápida, tranquilizando a população de que se vai encontrar uma solução nos próximos dias, envolvendo a comunidade de Chã das Caldeiras. Segundo o mesmo, as obras vão continuar nos espaços que não afetam o terreno agrícola até a realização do encontro para ver a melhor solução, embora avance que qualquer solução extra a ser encontrada vai mexer com a qualidade da estrada. Além do troço Covatina, Portela, Bangaeira, também foi adjudicado o troço Coroçável entre Piorno e Campanas de Cima, saída via norte, que representa um investimento do governo na ordem de 300 mil contos. O governo está a ultimar as negociações com os financiadores para levar brevemente água potável ao Planalto Norte do Porto Novo, num investimento a rondar no mínimo 60 mil contos, confirma o ministro do Ambiente.
O ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, realça que é muito dinheiro para um projeto que abarca apenas cerca de 600 pessoas. Mas o mesmo afiançou que o governo vai realizá-lo porque Planalto Norte merece ter também água potável. Conforme avançou Gilberto Silva, trata-se de um projeto de que se fala há muitos anos, mas acreditam que está muito próximo de se realizar, já que estão a concluir as negociações com o Fundo de Desenvolvimento Agrícola FIDA e o Fundo Espanhol sobre o financiamento deste projeto. Planalto Norte, por causa da seca, enfrenta uma situação de penúria de água que, acredita este governante, está com os dias contados, já que há todas as garantias de financiamento do projeto que vai ainda permitir melhorar a produção da pecuária e o rendimento das famílias na zona. Gilberto Silva, no quadro da visita de 5 dias a Santo Antão, visitou o Planalto Norte, onde prometeu ainda, além da resolução do problema de água, apoiar os criadores no salvamento dos seus animais. A JEC promove o programa de apoio às mulheres chefes de família com crianças portadoras de deficiência. A atividade aconteceu na tarde desta terça-feira no Centro Cultural Português em Assechada, Santo Antônio, por ocasião da abertura oficial da Semana Global do Empreendedorismo. O objetivo do programa de apoio às mulheres chefes de família é melhorar a condição econômica de 25 mulheres, apoiando mães de crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais no âmbito da abertura oficial da Semana Global do Empreendedorismo, que decorrerá no próximo mês de novembro, de 12 a 18, sob o lema Mulheres Jovens e Inclusão no Ecossistema. O programa baseia-se num sistema de empoderamento, de mentoria e coaching, que estará sob a coordenação da coach, empreendedora e mentora portuguesa Sandra Correia. A mesma dinamizará sessões de treino e capacitação durante 3 dias. Relativamente à implementação dos micros e pequenos negócios, terá a duração de 6 meses e será acompanhado pela Associação de Jovens Empresários de Cabo Verde e seus parceiros. Durante o evento estiveram presentes a presidente da JEC, Elizabeth Gonçalves, Raquel Macha, representante da Cooperação de Portugal, Mónica Vicente, administradora da Proempresa, e o atual embaixador da Semana Global de Empreendedorismo, Saulo Montronde. Este último partilhou a sua história de vida no sentido de incentivar os beneficiados do projeto a concretizarem os seus sonhos. O presidente do Instituto do Património Cultural, Jair Fernandes, acompanhado do coordenador da Direção dos Monumentos e Sítios, Jailson Monteiro, e do arquiteto Ricardo Orté, visitou nesta terça-feira o Forte Duque de Bragança, na ilha da Boa Vista. Uma visita que aconteceu na sequência da anterior visita do Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas à ilha e dos levantamentos arquitetônicos, fotográfico e pantalógico realizados recentemente pelo Instituto. Tendo constatado um alto nível de degradação de alguns bens, o Instituto acredita ser necessário a revisão do formato de alguns projetos. Neste sentido, a equipa reuniu-se com a edilidade, parocos e associações locais para uma avaliação da situação dos edifícios. De recordar que na Ilha das Dunas foram contempladas, além do Forte Duque de Bragança, a Igreja de São Roque no Rabil e a Capela de Nossa Senhora da Conceição. O Forte Duque de Bragança, localizado no Ilhéu de Salrei, foi construído por volta de 1820 para defesa do ancoradouro de Salrei contra os ataques de piratas e corsários, uma vez que a ilha naquela época tinha assumido um papel crucial na exportação do sal. Quanto à sua arquitetura, possui planta quadrangular adaptada ao terreno. A visita ao Forte Duque de Bragança foi conduzida pela equipa da Câmara Municipal da Boa Vista. E nesta quinta-feira comemora-se o Dia de Todos os Santos e a nossa equipa esteve em Achada Grande Frente para apurarmos a forma que os moradores desta zona comemoram o dia 1 de novembro. A festa ou solenidade do Dia de Todos os Santos é celebrada em honra de todos os santos e mártires, conhecidos ou não. De acordo com os entrevistados, no dia 1 de novembro, todos se dirigem à igreja para ouvirem a palavra de Deus e mais tarde reúnem-se com os familiares para um almoço. Dia de comemoração de Todos os Santos e dia de ouvir missa. Para modo que todo cristão da crê ouvir a palavra de Deus, dia de Todos os Santos. Depois de missa é um almoço familiar. Primeiro a missa, depois a visitação de família, depois temos um mês, e que a missa é sagrada para mim, de manhã e depois de manhã. O resto é passar a minha família, depois
agradecer a casa. Antigamente não está a fazer, mas mais forte, era totalmente diferente. O novembro normalmente não está bem missa, mas todos os santos, que assim, está bem missa, tradição, ao cachar na casa, sempre está continua. Está apanhando na casa de velho, normalmente também uma oportunidade de família junta, que assim, então normalmente já não está bem na casa de paz. Outras formas de se comemorar o dia 1 de novembro é visitar os mortos no cemitério e deslocar-se ao interior de Santiago para se festejar a festa do milho, algo que este ano, segundo os entrevistados, não será possível devido à falta de chuva. Dia 1 de santo não estava em missa, lá cemitério nós que tínhamos, nós gente que está para lá, gente mortos, está ouvindo missa, está vendo, está tinha uma hora e meia que tinha para não comer, não é nada, mas não está animado já. Tinha uma coisa muito. Também se tem milho da querer comer, mas felizmente chuva que chove. Se tem, às vezes tem família lá fora, que tem milho, se não está bem, estava a comer também. Exato, nunca sei se milho tem, se uma chuva cai dali é complicado, nunca sei se tem ainda. Esta festa é celebrada pelos crentes de muitas igrejas da religião cristã. A Igreja Católica celebra a festa de Todos os Santos a 1 de novembro, que é seguido pelo Dia dos Fiéis Defuntos. Em Cabo Verde é o dia em que as famílias visitam os seus defuntos no cemitério para orarem e pedir pelas almas. O dia 31 de outubro é celebrado em vários países, principalmente no mundo anglófono, como o Dia das Bruxas, contendo várias atividades como festas, a fantasia, praticar doce ou travessura, decorar a casa, fazer lanternas de abóbora, contar histórias assustadoras e assistir filmes de terror. Em Cabo Verde, esta tradição está a ser inserida pouco a pouco e hoje também não foge à regra em festejar esta data. O Dia das Bruxas em Cabo Verde já vem sendo celebrado já há alguns anos com festas de fantasias em que vários jovens mascaram e vestem a rigor para celebrar esta data. Gilson Lima é sócio-gerente de uma empresa de eventos. Realiza a primeira edição de Halloween, estando tudo a postos para hoje. E nesse momento eu estou com 80% de lotação de casa. E artistas dessa tudo ali, que é LG, que é Danny Bob Leven, Tufon, Estrelado e Switch. Já está tudo pronto, já não está fazendo teste de som. Já não está praticamente, já foi 80% também de preparo para não sair mais logo, para não fazer mais festa. Sobre enfeite de lugar, cima no Sotoja? Bom, no contrato uma equipa de jovens também local e de praia, também que tem alguma experiência na fazer carnaval e tudo enquanto, depois vem dando algum brilho, alguma dinâmica no lugar, como o espaço é grande e ocupa todo o espaço com decoração, e até exige por isso, e é nosso primeiro também edição de Halloween ali, por isso, nós estamos ano devagar e próximo ano, se calhar, nós temos uma estrutura melhor, nós temos tudo melhor para nos agradar as pessoas que gostam de Halloween. Em Cabo Verde está a ser inserida pouco a pouco na nossa cultura. No entanto, Gilson Lima tem uma opinião diferente, afirmando que esta tradição já faz parte da cultura cabo-verdiana, mas só em algumas ilhas. Destacou ainda que a sua empresa quer dar um empurrão para que esta celebração seja incutida na nossa sociedade. Também tem uma cultura de Halloween, pelo menos ali na praia, em algumas ilhas que tem mais pessoas camaradas jovens que esturam fora, que vivem principalmente na América, que traz esse conceito para ali, e já tem grupos que já têm anos que estão a fazer essa atividade. Bem? Por isso, de alguma forma, o trabalho tem sido feito e nós não saímos para dar mais um empurrão e para dar mais um avanço na coisa que não pode dar nosso contributo. Mas a Halloween já está incutido na série da nossa população. Essa celebração de uma forma, pelo menos na camada jovem, já está bem realizar. Sobre esta quarta-feira, Gilson Lima apela a todos uma festa tranquila com moderação. LGBTQ é um dos artistas convidados para a festa de Halloween desta noite e promete ser um bom show cheio de medo, uma das características que simboliza esta data. Também trazer uma coisa scary, uma coisa que está a fazer gente medo. Vamos hoje é dia de Halloween, vai ser cool. Nunca sabia ainda o que me vai fazer. Não sei o que vai ser um trato a pensar lá. Mas tem que ser uma coisa diferente, de toda maneira. Nunca me pensar naquela reação daquele público, sempre só me querer fazer uma coisa, me querer surpreender, e lá só. Para Halloween ali na praia, é a primeira vez que me estou a fazer uma coisa fora do festival ou coisa assim. Primeira vez que me estou a fazer a mesma coisa de Halloween.
A celebração do Dia das Bruxas é feita em vários países, principalmente no mundo anglófono, em 31 de outubro, véspera da festa cristã ocidental do Dia de Todos os Santos. Depois do Halloween, vamos agora ver as principais manchetes da África. Sudão do Sul, líder rebelde Riek Machar, regressou pela primeira vez em 2 anos à capital Juba para a celebração de paz organizada pelo seu rival de longa data, presidente Salva Kiir. Nigéria, pelo segundo dia consecutivo, a polícia abre fogo sobre manifestantes muçulmanos xiitas que em Abuja exigem a libertação do seu líder. Alemanha, a chanceler Angela Merkel manteve conversações com o líder da União Africana, Moussa Faki Mahamat, um dia depois de ter acolhido uma cimeira de líderes africanos em Berlim. África do Sul, incêndios descontrolados mataram várias pessoas perto da famosa Garden Road e destruíram milhares de hectares de vegetação. A África, novo estudo indica que as rugas profundas dos elefantes africanos se destinam a ajudá-los a manterem-se frescos, afastar parasitas e protegê-los dos danos solares. Agora é tempo para as principais manchetes do mundo. Afeganistão, bombista suicida atacou a maior prisão do país, nos subúrbios de Cabul, matando 7 pessoas, incluindo funcionários prisionais e pessoal de segurança. A Paquistão, o Supremo Tribunal reverteu sentença de mulher cristã encarcerada desde 2009 e que podia ser executada por blasfémia contra o Islão. Indonésia, equipas de busca podem ter localizado destroços do avião indonésio que se despenhou na segunda junto a Java, poucos minutos depois de levantar voo de Jakarta. Estados Unidos, secretário de Defesa Jim Mattis apelou a cessar fogo no Iémen em apoio dos esforços das Nações Unidas para resolver o conflito naquele país. Índia, primeiro-ministro Narendra Modi inaugura em Gujarat chamada Estátua da Liberdade, a 182 metros de altura, personificando Sardar Vallabhbhai Patel. Página internacional, a Áustria não vai assinar o Pacto Mundial das Nações Unidas para os Migrantes e Refugiados, alegando que o pacto não é adequado para regular as questões da migração. O Pacto Mundial da Migração tem, entre outros objetivos, tratar todos os aspectos da migração internacional, incluindo as questões do tipo humanitário, de desenvolvimento e de direitos humanos. A Áustria não vai assinar o Pacto Mundial das Nações Unidas para os Migrantes e Refugiados, alegando que o pacto não é adequado para regular as questões da migração. Contudo, o governo austríaco, que este semestre preside a União Europeia, teme a perda de soberania na política de migração e um enfraquecimento das diferenças entre migração legal e ilegal. Em consequência, a Áustria não estará presente em dezembro em Marrocos na reunião de chefes de Estado e de Governo para aderir ao Pacto Mundial para uma Migração Segura, Ordenada e Regular, acordado em julho na ONU. Estados Unidos e Hungria e Austrália também recusaram o pacto. É de recordar que o Acordo Global para a Migração integra a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. Cada Estado-membro da ONU se compromete a fortalecer a cooperação para facilitar a migração segura, ordenada e regular. Os objetivos do pacto foram detalhados na Declaração de Nova Iorque, como ficou conhecido o documento sobre o tema aprovado em 2016. Nesse caso, são tratar todos os aspectos da migração internacional, incluindo as questões de tipo humanitário, de desenvolvimento e de direitos humanos, entre outros aspectos. Contribuir para a governança mundial e fortalecer a cooperação sobre migração internacional e ainda criar um marco legal para a cooperação internacional integral que beneficia os migrantes à mobilidade humana. A Agência Internacional de Cooperação para o Desenvolvimento da China e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, anunciaram os resultados de uma parceria na área da agricultura com a Guiné-Bissau e Moçambique. O programa ofereceu a agricultores e autoridades dos países lusófonos formação, tecnologia e sistemas de mercado desenvolvidos na China para aumentar a produção de alimentos.
Segundo o PNUD, os dois países estão trabalhando para expandir a produção agrícola, mas o desafio é dificultado pelas mudanças climáticas. No relatório que avalia as parcerias, a agência da ONU apresenta os projetos como exemplos do que a cooperação Sul-Sul pode alcançar. Esta organização sublinha ainda que a iniciativa ilustra o compromisso da China com parcerias que apoiam o alcance das metas nacionais de desenvolvimento e as aspirações da Agenda 2063 da África e da Agenda 2030. A administração assistente do PNUD e a diretora regional para a África afirmou que a agência continuará a facilitar o aumento da cooperação Sul-Sul para ajudar a resolver a lacuna de financiamento das metas globais. O representante permanente de Moçambique, junto da ONU, António Gumende, explicou que expandir a produção de alimentos e criar novos mercados para os empresários está ajudando a combater a pobreza e a insegurança alimentar. Gumende diz que o seu país acolhe a tecnologia, experiência e investimentos financeiros da China enquanto trabalha para alcançar os seus planos de desenvolvimento nacional. Falando do evento, o vice-presidente da agência chinesa, Deng Boqing, disse que a assistência agrícola tem sido central no envolvimento global da China na última década. Na Rússia, uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas numa explosão que ocorreu na entrada da filial local da principal agência dos serviços secretos russos, informou o governador Igor Orlov. Segundo o governador citado pela agência de notícias daquele país, o explosivo deflagrou na entrada da agência do Serviço Federal de Segurança da Federação Russa no norte da Rússia, adiantando que uma pessoa morreu e 3 foram hospitalizadas. Orlov também informou que as autoridades estão a reforçar as medidas de segurança em todos os organismos públicos após o ataque. O Comitê Nacional Antiterrorismo da Rússia confirmou a explosão, mas não forneceu detalhes sobre o incidente até ao momento. A Índia inaugurou hoje, sob fortes medidas de segurança por medo de manifestações de comunidades locais, a estátua mais alta do mundo, um monumento com conotação política, construída no estado natal do primeiro-ministro nacionalista hindu Narendra Modi. O chefe do governo indiano inaugurou oficialmente a Estátua da Unidade, que se eleva junto ao rio numa região remota da Gujarat, no oeste do país. O edifício de bronze, cimento e aço tem 182 metros de altura e representa Sardar Patel, uma das figuras da independência do país, erigida por nacionalistas hindus. Hoje é um dia para ser lembrado na história da Índia. Nenhum indiano vai esquecer este dia, disse Narendra Modi no seu discurso. Com o dobro do tamanho da Estátua da Liberdade em Nova Iorque, o monumento representa o antigo primeiro-ministro do interior indiano. A estrutura, que custou 29,9 mil milhões de rúpias, cerca de 358 milhões de euros, no entanto, é alvo de críticas por parte das comunidades tribais locais que protestam contra os elevados custos do projeto e impacto no meio ambiente. A estátua pesa quase 100 mil toneladas, foi fabricada em parte na China e exigiu 4 anos de trabalho e o esforço de 3 mil trabalhadores. O Fundo Mundial para a Natureza revela que em pouco mais de 40 anos desapareceram 60% dos animais do planeta. As principais causas e ameaças estão ligadas às atividades humanas. Entre as regiões mais afetadas encontra-se a América Central, América do Sul, Oceania e África. O índice do planeta vivo, que acompanha as tendências da abundância global de vida selvagem, indica que as populações globais de peixes, aves, mamíferos, anfíbios e répteis diminuíram em média 60% entre 1970 e 2014. As principais ameaças às espécies estão diretamente ligadas às atividades humanas, incluindo perda e degradação de habitat e sobre exploração da vida selvagem. Ao destacar
a extensão do impacto da atividade humana na natureza, o relatório Planeta Vivo 2018 apresenta ainda a importância e valor da natureza para a saúde e bem-estar das pessoas, sociedades e economias. Globalmente, a natureza fornece serviços no valor de 125 trilhões de dólares por ano, além de ajudar a garantir o fornecimento de ar fresco, água potável, alimentos, energia, medicamentos e outros produtos e materiais. O relatório analisa especificamente a importância dos polinizadores, que são responsáveis por 235 a 577 mil milhões de dólares em produção agrícola por ano, e como um clima em mudança, práticas agrícolas intensivas, espécies invasoras e doenças emergentes têm impactado a sua abundância, diversidade e saúde. O relatório Planeta Vivo 2018 destaca a oportunidade que a comunidade global tem de proteger e restaurar a natureza até 2020, um ano crítico em que os líderes devem rever o progresso alcançado pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Acordo de Paris e na Convenção sobre Diversidade Biológica. Agora é tempo para o desporto. O futebolista português Gelson Martins estreou-se ontem a marcar pelo Atlético de Madrid, fazendo o único golo do triunfo sobre o San Andró da primeira mão dos 16avos de final da Taça do Rei de Espanha. Perante uma equipa do quarto escalão, sua estreia titular pelos colchoneros, o internacional português marcou o primeiro golo pelo clube aos 33 minutos. O Valência, com Rubem Vezo a titular, sofreu para vencer fora o Ebro por 2-1, tendo estado a perder com um golo da Melíbia aos 61 minutos, quando o conjunto do terceiro escalão jogava com menos um jogador por expulsão de Tiago Portuga aos 29 minutos. Regressado após mais de um mês ausente por lesão, Santi Mina salvou os valencianos ao bizar aos 71 e 80 minutos. Num encontro entre duas equipas que estão na zona de despromoção da Liga Espanhola, o Leganés e o Raio Vallecano, com Bebé titular, empataram a 2 golos. Os jogos da segunda mão estão marcados para o início de dezembro. O River Plate qualificou-se pela 6ª vez para a final da Taça de Libertadores em futebol, ao vencer na terça-feira por 2-1 no reduto do Grêmio, graças a 2 golos na parte final da segunda mão das meias finais. Depois do desaire caseiro por 1-0, os argentinos estiveram a perder por 1-0 em Porto Alegre, face ao tento de Léo Gomes aos 36 minutos, mas deram a volta nos últimos minutos com golos de Santos Borré aos 82 e Gonçalo Piti Martínez aos 90+4, de grande penalidade assinalada com recurso ao VAR. A falta que deu origem ao penalti aconteceu aos 84 minutos, num remate de Ignacio Scocco, desviado pelo braço de Bressan. O árbitro uruguaio Andrés Cunha consultou as imagens e assinalou o castigo máximo, mostrando o segundo amarelo ao brasileiro, mas a grande contestação foi adiando a sua marcação. O jogo terminou depois dos 90+14 minutos, com a festa dos argentinos e inconformismo dos brasileiros, que se encaminharam para junto do árbitro, imediatamente protegido pela polícia. O River Plate, que venceu a prova em 1986, 1996 e 2015 e foi finalista vencido em 1966 e 1976, espera agora pelo vencedor da segunda meia-final. O Palmeiras de Scolari recebe hoje o Boca Juniors, vencedor por 2-0 na Argentina. A FIFA revelou ter sido vítima de um ciberataque no qual alguma informação foi obtida de forma ilegal, sendo que os alvos foram servidores e contas de e-mail do organismo de cúpula do futebol mundial. Estamos preocupados pelo fato de que alguma da informação foi obtida de forma ilegal, explicou em comunicado aquele organismo. A FIFA não revelou mais detalhes sobre a índole das informações recolhidas durante o ciberataque, ainda que tenha sido questionada por vários órgãos de comunicação social sobre a informação contida em conversas privadas. Condenamos qualquer tentativa de comprometer a confidencialidade, integridade e disponibilidade de dados em qualquer organização através do recurso a práticas ilegais. Pode ler-se no comunicado. O
O tenista português João Sousa foi eliminado no Masters 1000 de Paris esta terça-feira após ter perdido com o sérvio Novak Djokovic na segunda ronda da competição. O número 1 português ainda se manteve ao nível no primeiro parcial, perdido por 5-7, mas acabaria por quebrar no segundo, que seria de sentido único para o número 2 do ranking, terminado com 1-6 ao fim de 1 hora e 34 minutos de encontro. A terminar o jornal, vamos rever as principais manchetes que fizeram esta edição. A Europa continua a ser o principal fornecedor e maior cliente de Cabo Verde. Na Ilha de Fogo, o presidente da Câmara de Santa Catarina propõe encontro de urgência para analisar traçado de estrada. Planalto Norte merece investimentos de 60 mil contos no abastecimento de água, diz o ministro da Agricultura e Ambiente. A Áustria recusa Pacto Mundial de Migração. A Agência da ONU e China anunciaram resultados de cooperação com Guiné-Bissau e Moçambique. Um morto e 3 feridos em explosão em agência de serviços secretos na Rússia. Por hoje é tudo. Obrigado pela companhia. Boa noite. Até amanhã.